1 Samuel 2:12 diz assim, 2:12 diz assim: os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. E não se importavam homens com o Senhor. E não se importavam com o Senhor. E não se importavam com o Senhor. E a arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Foram mortos. Estamos aprendendo como cuidar da nossa família. Porque cuidando dos nossos filhos, a gente cuida da nossa casa. Da nossa casa. Mas se os nossos filhos não forem cuidados e não derem sequência ao bastão da fé para ser passado adiante, então a nossa descendência espiritual vai desaparecer. O princípio envolvido aqui é muito simples de compreender. Eli era sacerdote e tinha 2 filhos. E o sacerdócio naquele tempo passava de pai para filho. Todos esperavam o que o natural acontecesse. E o natural é que os 2 filhos dessem sequência ao ministério sacerdotal de Eli. Só que não foi isso que aconteceu. Porque os meninos desviaram, os meninos desagradaram a Deus, desonraram seu pai e foram mortos. E aí Samuel entrou no lugar como sucessor de Eli. E esse é o único risco, é o grande e único risco que todos nós corremos. Ministrarmos, sermos servos de Deus, como aprendemos alguns dias atrás. Em Cristo somos todos feitos sacerdotes. E aí esse é o grande perigo. E nós, mesmo sendo sacerdotes diante de Deus, pelo sacerdócio universal de todos os crentes, correr o risco de nós sermos os ministros e não termos uma descendência para dar continuidade ao nosso sacerdócio, nesse sentido espiritual. Então aqui tem 2 perigos. O primeiro é o perigo literal, os nossos filhos biológicos não seguirem a nossa caminhada com Deus. É um risco que corremos e é muito triste. Eu oro a Deus todos os dias e eu tenho um grande medo, não é nem temor, é medo, de que o meu filho não dê sequência ao ministério sacerdotal que na minha família começou em mim, porque eu não herdei dos meus pais nem dos meus avós a espiritualidade e a vida com Deus. Eu não tive na minha família biológica alguém que me passasse o bastão da fé. Na minha família biológica eu sou o primeiro a pegar esse bastão. E é meu dever passar esse bastão ao meu filho. E é lógico que nessa caminhada nós erramos, nós nos equivocamos, tropeçamos, falhamos. E por conta disso, muitos de nós não têm o privilégio de passar o bastão da fé para os seus filhos biológicos. E em segundo lugar, eu quero falar sobre esse risco e esse perigo no âmbito espiritual. Porque nós temos filhos biológicos, mas o fato é que como igreja nós somos uma família espiritual. E se por um lado eu tenho um pai e uma mãe biológicos que tiveram ali relação para que eu fosse concebido, por outro lado eu tenho pais espirituais, porque a Bíblia manda honrar os pais. Isso é um mandamento, mas nós temos aprendido que os mandamentos de Deus precisam ser interpretados por nós de maneira espiritual. Qual é o princípio espiritual envolvido naquele mandamento? E para mim o princípio espiritual do mandamento honra teu pai e tua mãe é o princípio de que nós devemos honrar todos aqueles que estão acima de nós. Então eu preciso sim honrar o meu pai e a minha mãe biológicos. Meu pai Edson e a minha mãe Josiane. E eu procuro fazê-lo na medida do possível. Porém, eu também preciso honrar os meus pais na fé. Então eu gostaria de trazer à sua memória isso. Você sabe quem é seu pai e quem é sua mãe biológicos, mas quem é o seu pai espiritual? Quem é a sua mãe espiritual? Quem foi o homem ou a mulher que te passou o bastão da fé, o bastão do ministério, o bastão do sacerdócio? Você precisa honrar essas pessoas, o máximo que você puder, porque o mandamento de honrar os pais, ele não é, para nós cristãos, só biológico, ele é também espiritual. Nós precisamos aprender a honrar aqueles a quem Deus coloca como autoridade sobre as nossas vidas, porque se não honrarmos, o nosso futuro será a morte, como de Ofni e Finéias. Não honraram o seu pai e morreram por causa disso. Que o Senhor nos livre, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que não sejamos como Eli, um
sacerdote que não consegue passar o bastão para os seus filhos. E que não sejamos como Hófni e Finéias, que desonram os seus pais por não pegar o bastão da fé e do ministério. Portanto, aqui a palavra, como ela mesma diz, é uma espada de 2 gumes, corta para os 2 lados. Existe uma responsabilidade que é dos pais, e o Eli é o exemplo, e existe uma responsabilidade que é dos filhos. Hófni e Finéias são um exemplo. Que nós não sejamos nem como Eli e nem como Hófni e Finéias. Que sejamos como Samuel, aquele que era um improvável, e ele se tornou o grande profeta, sacerdote e juiz, e apontam para Cristo, porque Cristo ele é profeta dos profetas, o sacerdote dos sacerdotes e o rei dos reis. Eu preciso honrar. Tem hora que é difícil, a gente se vê exprimido, apertado, e eu confesso que algumas vezes que eu tive vontade de chutar tudo pro alto, eu não o fiz porque eu preciso honrar os meus pais. Porque o meu pai espiritual ainda não chutou o balde. Ele tá lá. Se ele não chutou o balde, então eu não tenho direito de chutar. Preciso dar sequência ao ministério. E olhando para Dona Beth, que até o seu último dia de vida exalava versículos da Escritura. E é isso que eu pretendo ser e é isso que eu pretendo fazer. Manter-me firme, constante e abundante para honrar a memória daqueles que investiram na minha vida. Que eu possa honrar os meus filhos, sendo um bom pai para eles, para que eles tenham orgulho de dar sequência ao bastão que eu entreguei. E que eu seja um bom filho para honrar os meus pais, dando sequência, levando esse bastão à próxima geração. Que Deus nos abençoe, que nos ajude a cuidar dos nossos pais espirituais e cuidar dos nossos filhos também espirituais. Amém.